Paz, povo abençoado, que alegria ter você mais uma vez aqui no Invencível Podcast, um ambiente de crescimento, aprendizado, desenvolvimento pessoal, ouvir testemunhos que edificam a alma e aprender mais de Deus. E estamos hoje com um convidado muito especial para também nos abençoar, pastor Peter Hibbert, pastor, diretor da Missão Esperança. Bem-vindo, que alegria ter você aqui com a gente. Pastor Lediel, alegria nossa poder estar participando desse momento aqui no podcast e bom estar com o nosso pastor Lediel. É verdade, sempre é bom estarmos juntos, já caminhamos junto há algum tempo, né, e vamos compartilhar algumas experiências, principalmente voltado para a questão missionária, mas eu gostaria de começar, como diz, lá pelo começo mesmo, né? Pastor Peter, a gente conhece um pouquinho do teu testemunho de vida, da tua conversão, e eu gostaria que você compartilhasse com os nossos espectadores como que foi esse processo da tua infância, adolescência e conversão. Bom, a minha história é uma história bem interessante e no todo, a gente consegue ver um agir de Deus através do invisível, né? Eu não tive oportunidade de nascer num lar cristão, num lar assembleiano, mas a minha história, ela começa lá na Rússia. E lá na Rússia, a minha família era uma família muito cristã, uma família muito fervorosa, eram menonitas, pastor. Uhum. E a história, até existe bastante registro e historicidade que conta a história da minha família e a devoção religiosa delas. Eles eram menonitas, assim, fervorosos. Viviam para Deus. E por conta do sistema político, né, de Stalin, eles começaram a ser perseguidos e muitos foram mortos. Inclusive, eu tive acesso à lista de parentes, Hibberts, né, que foram fuzilados pelos soldados de Stalin. Olha só. Eram pastores, né? E eu tenho essa lista, bem interessante. Então a minha família acabou fugindo, os que sobreviveram. Os que eram pastores, a maioria foram fuzilados. E os que não eram conseguiram fugir. E o governo alemão, na época, né, deu um suporte. Eles eram russos, mas o governo alemão deu um suporte e conseguiu um navio para trazer esse pessoal para o Brasil. Então, a minha família acabou vindo para o Brasil. Aqui se estabeleceram, se espalharam, muitos prosperaram, mas, propriamente, a minha família não deu seguimento nesse caminho. Uhum. Né? Então, passou-se a geração do meu pai, podemos dizer assim, distante de um conceito de uma vida cristã de praticidade. Meu pai não foi alguém de frequentar igrejas, religioso. E quando chegou na minha geração, eu acredito que havia muita oração em cima dessa família, né? Certo. Muita oração lá de trás. E aí a gente consegue abrir um parênteses aqui para falar da importância de orarmos pelos nossos descendentes, pelos nossos filhos, netos e aqueles que virão após dele, a nossa semente. De fato. Então eu acredito, pastor Lediel, na graça de Deus, na graça do Evangelho, mas acredito também em muita oração que tinha lá nas lágrimas daquela família, lá atrás na Rússia, na antiga União Soviética. Então, quando chegou na minha geração, eu recebi um chamado de Deus muito forte. Eu fui chamado por Deus de uma forma tão impactante. Cresci numa família que não era religiosa. Meus pais empresários, né, abriram uma empresa, a empresa de lojas de ramo de confecção, acabou crescendo muito, prosperando, ganharam dinheiro e nós tínhamos uma vida assim, classe média, né? Classe média alta. E foi nesse estilo, nesse padrão de vida que eu cresci. Me tornei um skatista, me tornei um surfista, conheci as drogas. Não fui um viciado, um drogado, mas passei pelo mundo das drogas. O contato com drogas foi o quê? Maconha? Na nossa cocaína? época, década de 90, era muita maconha e cocaína. Né? Então, assim, a gente saía nas festas, baladas, na época das discotecas, festas, raves.
Então havia esse contato com a droga, né? Mas nem eu, nem os meus irmãos, nenhum de nós acabou se tornando viciado ou drogado. Mas tivemos bastante contatos com drogas e o que eu falo, uma expressão bem popular, vida louca, né? Aquela vida distante de Deus, de festas, baladas. E ali era o meu destino, o meu caminho. E foi nesse tempo, né? Skate, surf, festas, baladas. Não aqui condenando o esporte, né? Certo. Mas havia uma conexão. Eu era cabeludão, aquele cara de beira de praia, né? Cabelo lá na cintura, cabelo loirão, playboyzão, fumando maconha e vida louca. Foi nesse tempo que comecei a ser evangelizado. Uma coisa muito forte, muito específica. Uhum. Quem começou a te evangelizar? Parentes e amigos. Parentes e amigos. Amigos, mães de amigos meus, né? E alguns parentes começaram assim de forma muito intensa a falar de Jesus e a contar testemunho. Na época havia fitas de testemunhos, né? E eu me lembro que me impactou muito. Eu ganhei uma fita de testemunho do Matos Nascimento. Ah, sim. Que era um ex-músico do Paralamas do Sucesso. Olha aí. E aquele testemunho na década de 90 impactou não só a mim, mas muita gente. E a gente repetiu aquela fita tantas vezes. Às vezes os amigos vinham lá em casa, pediam para ouvir, e a gente ouviu aquele testemunho e ali começou uma semente nascer no meu coração muito poderosa. Muito poderosa. Até o dia, pastor, que depois de ser bastante evangelizado, eu já estava com meus quase 18 anos, tinha voltado de uma temporada em Balneário Camboriú, aquela temporada que não tinha aula, né, o verão, e tinha sido um verão, vamos dizer assim, muito louco, né? O pessoal que está assistindo vai entender. Um verão muito louco, e eu estava cansado, só 18 anos, mas já estava cansado. E alguém me convidou para ir num culto. Eu ainda não tinha ido num culto presencial. E a gente sempre ali no centro da cidade de Blumenau, andando de skate. E eu estava por ali de skate, né, cabeludo, bermudão, correntão no pescoço, aquele trejeito de skatista da década de 90. E alguém disse, vamos numa igreja? Eu disse, vamos lá. E eu fui aquela noite naquela igreja, era uma sexta-feira à noite, me lembro até hoje. Março de 1999, uma sexta-feira à noite. Entrei naquela igreja, assisti o culto, não entendi direito algumas coisas que estavam acontecendo ali, era a primeira vez naquele ambiente, mas eu tive um sentimento que eu nunca havia tido na minha vida inteira. Tem algo que eu não conhecia. Exatamente. Uma experiência e um sentimento que em toda a minha vida eu nunca havia sentido, experimentado. Algo diferente, algo extraordinário e algo muito bom. E embora não entendendo tudo que estava acontecendo ali, a liturgia do culto, né? Era uma coisa nova, mas quando terminou a pregação, o pregador, o pastor, fez o convite. E eu imediatamente fui para frente e aceitei Jesus. Olha só. Os irmãos ficaram assustados, né? Naquele momento, década de 90, era uma igreja cabeludão mais tradicional. Aceitar Jesus. E ninguém de bermuda dentro da igreja, eu era o único, né? Bermudão, correntão, cabeludo. Usava aquelas regatas de basquete, né? Americano. Desse jeito eu fui para frente, os irmãos assustados. O que está acontecendo? Quem é esse cara, né? Mas ali estava alguém que Deus estava enxergando um grande projeto. Fui para frente, o pastor orou por mim. Terminou a oração, fui para casa. Eu tinha um sentimento de uma leveza que em toda a minha vida eu nunca havia experimentado. Uma leveza. É a paz que excede todo entendimento. Chegou nesse coração. Muito forte. Um sentimento assim que eu flutuava. E uma alegria, pastor, começou a me invadir, né? E então eu fui para casa e chegando em casa, era uma sexta-feira, geralmente era dia de ir para balada, né? De ir para alguma festa, ou alguma danceteria, alguma rave. E naquele dia eu optei por não ir, porque eu estava cheio de um sentimento novo
extraordinário que me tirou aquele desejo de ir para a balada. E meus irmãos até foram para a festa, para a balada, e eu fiquei em casa e fui tomar banho. E ali eu tive uma das grandes experiências da minha vida, debaixo do chuveiro, na noite que eu aceitei Jesus, tomando banho ali na minha casa, tinha acabado de aceitar Jesus na igreja, cheguei em casa, fui tomar banho, debaixo do chuveiro eu comecei a falar com Deus, que é um lugar que muita gente vira cantor, né? Debaixo do chuveiro. Você começou a orar. Comecei a falar com Deus ali debaixo do chuveiro e naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha só. Debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro. Uma unção, uma graça, uma presença, algo extraordinário me visitou ali. Terminei meu banho, botei o pijama, caí na cama, cheio de Deus, e acordei no outro dia. O mundo era um outro mundo e um novo mundo para mim. A ótica, né? Sim. De alguém que conhece Deus e nasce de novo. Eu acredito, pastor Lediel, que o novo nascimento ele é uma experiência transcendental e espiritual. E eu acredito que foi naquele momento que eu tive a minha experiência de novo nascimento. Naquela sexta noite, naquele percurso entre aceitar Jesus naquela igreja e eu chegar em casa e tomar o banho para me estar pronto para dormir, foi ali que o velho Peter morreu e um novo Peter nasceu. Foi exatamente ali. E agora esse novo Peter, então, está ainda inserido numa realidade, né, com uma família não religiosa, com os irmãos que continuam indo para as baladas. E como é que foi isso? Nós éramos em 3 irmãos, eu o mais novo, né? E meus irmãos muito tranquilos, né, em relação, ficaram observando e olhando o que estava acontecendo. Minha mãe me dava todo o apoio, também estava começando também a dar os primeiros passos de fé e estudos bíblicos e tentando entender cada vez mais o plano de Deus. Mas o meu pai, que nesse momento era um empresário, estava num ritmo muito acelerado, ele se opôs muito àquela decisão, né? E essa oposição do meu pai trouxe um desgaste muito grande para a família, assim. Foi uma oposição, ele não aceitou, e foi um momento muito difícil e duro para a família. Porque você chegou para ele e você falou, olha, agora você é crente, como é que foi? Exatamente. Daí nós queríamos ir para a igreja. Quem tem uma experiência com Deus e nasce de novo e é batizado com o Espírito Santo, ele quer ir para o culto, ele quer ir na igreja cantar, ouvir o pastor pregar e orar com os irmãos. Ele quer se alimentar e esse fogo é um negócio incrível, uma força que vem do céu, vem de Deus. E realmente eu queria isso, eu queria ir para a igreja. Então quando eu fui comunicar ao meu pai, que estava indo na igreja de crente, ele não entendeu, não aceitou, entendeu que haviam feito uma lavagem cerebral em mim. Olha só. E que eu não deveria continuar, e se opôs muito, né? Se opôs muito. Até o ponto que eu precisei sair de casa. Saí de casa. E foi porque ele não deixava, meio que proibia você ir na igreja? Ele não deixava, ele me proibiu, falou que eu não deveria mais ir e preferia que eu estivesse naquele antigo caminho, né? E diante disso eu comecei na igreja escondido. Né? Eu comecei a frequentar a igreja escondido. Então esse foi o desgaste por conta de eu desrespeitar a orientação dele e começar a ir para a igreja escondido. Então chegou um momento que houve um conflito dentro de casa, assim, coisa que a gente já virou essa página, graças a Deus, e prefere deixar numa história esquecida, porque foi um momento muito doloroso, tanto para mim como para minha mãe e para toda a família, né? Então, nesse momento, eu precisei sair de casa, né? Na verdade, praticamente fui expulso de casa por causa da minha decisão. E fui seguir o meu caminho. E então foi nesse momento que as estruturas da família também começaram a ser abaladas lá. E
a empresa começou a ser abalada e tudo, Deus começou a mexer em tudo, né? E eu fui seguir o meu caminho, fui para a igreja, fui morar de favor na casa dos irmãos, né? Depois, muito rapidamente, arrumei um outro emprego para eu ter como me sustentar. E logo já tomei a decisão de fazer o discipulado e me batizar. E no ano de 1999, já na sequência de toda essa história, eu estava sendo batizado nas águas, né? Lá em Blumenau, mais propriamente no bairro do Jordão, lá no Rio. No Riozinho. No Rio, salvo engano. Água gelada. Água gelada. Rio Jordão, né? Em Blumenau, não em Israel. E ali começou a nossa trajetória de fé, de caminhada com Deus. Depois, as empresas do meu pai acabaram indo de mal a pior. Já haviam trabalhar de Deus nisso tudo. Eles acabaram fechando as empresas. Meus pais se separaram por conta da minha mãe também tomar a decisão e vir para a igreja, né? E então foi nesse momento que ela também veio e foi batizada ali na nossa Assembleia de Deus sede Blumenau pelo nosso pastor Newton dos Santos. E aí também meu irmão veio e muitos familiares começaram a vir a tomar a sua decisão. E como foi a reação do teu pai diante de tudo isso? Você se converteu, sua mãe se converteu? Esse foi um momento assim bastante amargo para o lado do capítulo da história da família, porque ele acabou indo embora para Balneário Camboriú e nós continuamos seguindo a nossa vida, mas houve uma ruptura muito forte nesse tempo. Foi um tempo desgastante, doloroso, difícil, né? Bastante complicado. E é um capítulo assim da nossa família que, graças a Deus, pastor Lediel, ele já ficou numa página de esquecimento. A gente conta hoje um testemunho para entender o que Deus fez, né? Para entender o agir de Deus, quebrando e quebrantando coisas e pessoas, né? Mas hoje a gente, na sequência do testemunho, você vai entender que toda essa condição que trouxe tanta amargura para a família, Deus virou essa página e hoje nós somos muito abençoados. Os traumas depois, né, serviram como testemunho, inclusive, para edificar muitas outras vidas, né? Você convertido, apaixonado por Jesus, quando que vai surgir esse desejo por missões, essa paixão por vidas? Como que foi daí esse processo? Pastor, a história da nossa chamada se dá continuidade e eu fui, logicamente, obviamente, arrumei um emprego e fui estudar. Nunca parei de estudar e nunca parei de trabalhar. E depois de 4 anos, então Deus nos uniu com a minha esposa, Mara, e começamos a construir uma família. E foi nesse tempo que os meus pais, que estavam divorciados também, Deus começou a agir no coração do meu pai. E depois de alguns anos divorciados por causa da fé, foi então quando meu pai Deus trabalhou muito na vida dele, um tempo muito difícil que ele passou, longe. Ele volta então e pede para se reconciliar com a minha mãe. Olha e eles retornam, né? Ele volta para minha mãe, volta para casa, e os dois começam a reconstruir também uma nova história. E voltam também a empreender, e graças a Deus hoje eles voltam a estar bem, né? Eles têm rede, na rede, ramo de hotelaria. E eu segui minha vida, meu destino, comecei a pregar e testemunhar nas igrejas, e falar de Jesus, e muitos queriam que eu contasse meu testemunho, e eu contava o meu testemunho em muitos lugares da nossa cidade, do nosso estado e até desse Brasil. Foi quando eu ainda não tinha filhos, eu recebi um convite de um irmão para nós fazermos uma viagem de carro para o Chile. Né? Era um fim de ano, eu estava de férias na empresa, e ali eu não tinha ainda uma experiência missionária e transcultural.
porque eu tinha a experiência de pregar nas igrejas por esse Brasil e contar meu testemunho. Então a minha visão missionária e a minha visão transcultural para o mundo e para os povos ainda era muito limitada. Então foi a partir dessa viagem, ali por volta dos anos 2000, que eu tive uma experiência muito impactante. Saímos numa caminhonete velha, com muita coragem, eu, minha esposa, esse irmão que nos conduziu pela América Latina, passando por vários países e muitos povoados. E quando a gente chegou na Cordilheira dos Andes, ali a gente tem uma experiência transcultural. Então foi aquela viagem que a gente teve um choque e nasceu uma paixão missionária, uma paixão pelos povos e um chamado para trabalhar com missão transcultural. Claramente, foi naquela viagem. Eu sabia que a partir dali nasceria um projeto e uma chamada para trabalhar com o transcultural. Algo mudou dentro de você pelo fato de você ter visto, então, que muitos povos ainda não tinham sido alcançados pelo Evangelho, aquilo que você tinha recebido, muitas pessoas ainda não tinham recebido. Foi isso que te impactou? Exatamente. Essa visão de ver povos que precisavam, vilarejos e povoados nos Andes, que não tinham uma igreja, a presença de uma igreja. Olha só. Vilarejos que eu não encontrei nem igreja católica. Né? Não havia nenhuma pré-disposição para o cristianismo. Então aquilo ali mexeu muito comigo. Voltamos daquela viagem e logo, alguns meses depois, eu estava tão inflamado que nós pegamos uma Kombi velha e saímos pela América Latina de novo, já agora para o outro lado, para o lado do deserto do Atacama, o deserto mais seco do mundo. Olha aí. E com aquela Kombi velha fomos pregando, evangelizando, ganhando vidas, levando doações e foi uma viagem incrível. Então meu coração se inflamou mais ainda. Mas uma viagem de Kombi, né, para o deserto do Atacama não é uma viagem fácil, né? Não é fácil. Deixa eu entender, vocês paravam para dormir em hotel ou não? Dormia na Kombi? Não, mesmo? o nosso hotel era a Kombi. Era a Kombi. Né? O nosso hotel era a Kombi ou as igrejas de alguns pastores, né? Alguns templos, né? Que a gente chama de igreja, mas eram locais muito precários. Alguns pontos, né? Onde a gente parava e dormia. E quando chegamos no deserto do Atacama, eu me lembro que fomos ministrar, era um domingo de manhã, eu ia pregar a palavra, e eu vi que a igreja não tinha telhado. Aí tinha parede, tinha janela, um lugar bem precário, mas tinha parede, tinha janela, tinha porta, mas não tinha telhado. E era uma Assembleia de Deus. Eu disse, pastor, se começar a chover, como é que vocês fazem? Só tinha uma tela de nylon por cima, para fazer um pouco de sombra, aquelas telas de nylon furada, né? Ele disse, meu filho, você está no deserto do Atacama. Aqui não chove há 700 anos. Você pode continuar pregando que não vai chover. Não vai chover. Então, aquela viagem, seguimos até o Império Inca, no Peru, subimos as montanhas do antigo Império Inca, e ali eu vi uma realidade aonde naquela mesma viagem eu ministrei numa igreja de jornal. Pela primeira vez, também um lugar onde não chove. Eu tenho até vídeos dessa igrejinha, uma igrejinha de jornal, no alto da Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Então aquilo tudo mexeu demais comigo. E essas duas viagens, eu costumo dizer que elas estragaram a minha vida para sempre. Porque eu vi coisas que eu não tinha mais como reverter. Eu fui chamado para isso, para trabalhar com isso, para dar uma resposta a isso. Estragaram no sentido de estragar para as coisas do mundo, para as coisas, né? Mas estragar para o bem. Foi estratégias de Deus para despertar, né, essa chama no seu coração. Estragar no sentido que mexe com a sua cabeça e você sai da zona de conforto e do comum, né? Sai da zona do conforto e do comum. É um estragar para o bem. É aquela pessoa que ela está numa vida comum, numa vida de zona de conforto e até numa vida medíocre. E ela precisa ter um choque para estragar ela dessa vida de conforto, para ela reagir. Mas redirecioná-la para um propósito muito maior, muito mais nobre, né? Muito mais excelente. E infelizmente, né, fazendo uma aplicação aqui, pastor Peter,
Tem muitas pessoas que talvez não se encontraram na vida porque não receberam esse estrago, né, dos sonhos humanos e supérfluos e passageiros, né, e talvez não se despertaram para algo muito mais extraordinário e parece que vive uma vida assim, medíocre, uma vida sem ver o seu propósito acontecer, né? Sendo que muitas vezes é justamente esse choque que vai fazer a chama arder, que engaja, né, a pessoa num projeto extraordinário como o que Deus fez na sua vida, né? Exatamente. A partir daí, pastor, dessas 2 viagens, abriu a minha visão para uma missão transcultural, para uma necessidade de alguém dar uma resposta para esses lugares do mundo, esses rincões do mundo mais esquecidos. E eu entendi que eu não era a única resposta, Sim. mas eu seria também uma resposta, né? A gente nunca deve se achar a última bolacha do pacote, né? Uhum. Sempre entendi que eu não era o único, mas que eu seria uma resposta para alguns lugares desse mundo. E logo depois disso tudo, eu já era casado, muito bem casado, então recebemos o convite para pastorear, né, lá em Blumenau. Nosso pastor Nilton e nosso pastor Lediel, que são nossos líderes. E a partir daí, pastoreei algumas igrejas e congregações na cidade de Blumenau e passamos um período de 11 anos pastoreando. Nesse período de 11 anos, passando por diversos bairros da cidade de Blumenau e por diversos setores, né, igrejas, sempre eu fui muito conectado à missão. Sempre fazendo viagens, levando equipes e tentando também fazer irmãos da igreja local ter essa visão e essa experiência. Então, nesses 11 anos, foram 11 anos de muita experiência transcultural na missão e nos países, principalmente da América Latina, levando irmãos, levando caravanas para ter essas experiências. E depois de 11 anos, então, é que surge essa chamada e essa necessidade de uma liderança para a Missão Esperança, né, que estava havendo uma mudança. Então foi onde o pastor Nilton e o pastor Lediel me convidaram para assumir como diretor-geral da Missão Esperança, que é o Ministério de Missões da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje a Missão Esperança, ela tem auxiliado quantos missionários ao redor do mundo? Pastor, hoje nós contabilizamos 153 missionários que estão diretamente ligados, atuantes, né, no campo missionário. São 153 missionários. Alguns recebendo ajuda integral, outros parcial. Exatamente, é isso que a gente precisa entender. Existem missionários que estão iniciando um projeto, então requer mais investimento financeiro. Existem missionários que já estão com um projeto mais consolidado. Então esse missionário, ele vai reduzindo a necessidade de um investimento, mas continuam sendo nossos missionários. E tem missionários que são ajudados com parceria com outras igrejas, né? Também. Recebe ajuda da Missão Esperança, mas também de outras igrejas. Nós precisamos atuar em parceria com alguns, como a MCM, que são projetos que resgatam crianças do tráfico humano e de outras condições bem difíceis na Ásia. Então, é quase impossível uma igreja querer trabalhar sozinha, porque são investimentos altíssimos. Então, a gente trabalha em parceria, por exemplo, com o pessoal da MCM e missionários do projeto Menina dos Olhos de Deus. Ah, sim. Bênção. Mas hoje são 153 missionários, muitos deles com salário integral, alguns com apoio financeiro dentro de um projeto. E a Missão Esperança, ela não só sustenta, né? Nós temos a consolidação missionária completa. Nós treinamos, nós enviamos, nós sustentamos e nós damos suportes a projetos que nascem lá depois que esse missionário já está no campo missionário. Então, a Missão Esperança, ela tem uma visão global e completa. Ela não é uma visão limitada. Existem agências missionárias, e é bom ressaltar isso aqui, porque existem as agências missionárias que elas trabalham especificamente dentro de um foco, ou no sustento de missionários, ou
atuando em um projeto que não é no sustento missionário, mas é um projeto específico, como Menina dos Olhos de Deus. Nós não. Nós temos... Alguns só treinam, mas não enviam. Exatamente. Né? Outros só dão suporte para projetos no campo missionário, que eu conheço algumas agências, que elas simplesmente dão suporte para algum projeto que o missionário cria. A Missão Esperança, ela tem o CTM, né? O CTM é a nossa escola de missões, que é onde a gente encontra vocacionados nesse Brasil e até no mundo, e ali eles passam 1 ano e meio sendo treinados. Então nós treinamos, depois de treinar nós temos essa condição da Missão Esperança de enviar pessoas, nós enviamos também, muitos já foram enviados a partir da Assembleia de Deus de Blumenau. Após enviar, nós temos o projeto que sustenta missionários, e depois que eles já estão consolidados, nós temos um recurso específico para apoiar projetos. O missionário, por exemplo, está lá na Amazônia. Vamos dar um exemplo bem recente aqui. O missionário está lá dentro da Amazônia, ou está lá na África. E recentemente, pastor, nós precisamos enviar um barco para a Amazônia. Da onde vai sair desse recurso? Nós temos esse projeto que é o projeto de dar o suporte. Sim. Já não é mais enviar, já não é mais treinar, já não é mais sustentar. É dar suporte ao projeto. De acordo com as demandas locais que ele está tendo lá. Enviamos barco para o Amazonas, enviamos carros para o campo missionário. Isso aí muitas vezes as pessoas não veem, mas demanda um recurso financeiro altíssimo. Sim, né? Enviamos motos. Recentemente recebemos de um missionário indígena que nós temos na última fronteira da Amazônia, lugar distante, difícil. Eu estive lá recentemente e ele disse: pastor, aqui na nossa comunidade a água está contaminada, os índios estão ficando doentes. Tem índios morrendo aqui porque os garimpeiros contaminaram a nossa água. Vocês podem dar um poço para a gente não tem recurso financeiro. E aí a Missão Esperança, Assembleia de Deus de Blumenau, foi e construiu um poço dentro da Amazônia. Uma coisa que eu jamais, pastor, ia imaginar, que nós ia precisar construir um poço no lugar onde mais tem água doce no mundo. Né? Mas a água dos nossos irmãos estava contaminada e nós fomos lá e construímos um poço. E hoje os nossos irmãos estão bebendo água pura e limpa, e isso também tem ajudado o missionário a evangelizar e mostrar a graça de Deus para os povos indígenas lá da selva amazônica. As realidades do campo missionário, né? Estamos vendo isso hoje. Pastor Peter, diante de tudo que você então já conhece de missão, né? Já viajou a alguns países, né? Dá esse suporte para os missionários, semanalmente está aí atendendo, conversando com os missionários. Desses cenários que você já vivenciou, qual o maior desafio na realidade espiritual que você já presenciou? Pastor Lediel, eu já tive a oportunidade de, até antes de estar como diretor da Missão Esperança, nessa paixão e nesse chamado missionário, eu já havia palmilhado todos os continentes da Terra. Tive essa oportunidade, né? E, inclusive, estive numa ilha, num pontinho do Oceano Pacífico, que já está dentro da Oceania, um pontinho chamado Ilha de Páscoa. Fui lá fazer uma cruzada e tive uma experiência espiritual muito grande. Mas quando a gente olha na ótica de desafio e choque transcultural e espiritual, eu acredito que a Ásia, os rincões da Ásia, são os lugares mais chocantes. Por conta não só da geografia, como do Himalaia, né? E a gente teve a oportunidade de subir as montanhas do Himalaia. Do Nepal, né? Nepal, né? Aquela viagem marcou a minha vida também. Aquela viagem, né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui para falar do desafio geográfico. Eu e o pastor Lediel estávamos fazendo uma cruzada de pregações ali na Ásia, e não são pregações em grandes ginásios não, gente. São pregações, você chega numa pequena comunidade
e o povo vem, senta no chão e ali você faz a cruzada, né? Ali você prega. Às vezes você prega para 10, às vezes você prega para 50, às vezes você prega para 100. É uma outra realidade do que nós vivemos aqui no nosso mundo, nas Américas. Mas, andando ali no Nepal, desafios geográficos, por exemplo. Chegamos no pé de uma montanha, a van que nós estávamos já não tinha mais condição de seguir a viagem, era uma montanha muito difícil de subir, e o missionário disse, olha, daqui até aonde nós vamos são 11 horas de a pé. Né? Você lembra muito bem dessa montanha, né? Eu disse, mas como 11 horas de a pé? Sim, 11 horas de a pé, e a gente faz quase toda semana, a gente vai, porque esse missionário ele dá um suporte lá em cima. Então, foi onde a gente precisou contratar uma espécie de um Jeep, né, uma Mahindra. Então, 4x4 para conseguir dar conta. Né? Alugamos ali, havia alguns empresários de Goiás junto, então alugamos 2 Mahindras, que é um Jeep grandão assim, um Jeep indiano, e até essa Mahindra 4x4 teve dificuldade de subir. Levou o quê, pastor? Umas 2 horas. Umas 2 horas, né? E passava nos lugares assim onde uma das rodas ficava fora, né, da montanha. Você olhava lá embaixo assim, exatamente. Assustador, né? E era alto. Depois de umas 2 horas e meia, chegamos lá no topo da montanha e havia lá em cima uma grande comunidade. Sim. Né? Um povo carente, né? Um povo nativo, um povo diferente, um povo com vestimentas bem diferentes, com comidas bem diferentes, estilo de casa muito diferente da nossa, mas é um povo. E lá tem uma igreja. Lá nós chegamos com a palavra de Deus. Pregamos. Então, uma das coisas que me chamou a atenção nessa viagem, pastor Peter, foi a importância desses missionários locais, né? Que o mundo gospel e essa cristandade, né, jamais vai ouvir falar o nome de nenhum deles, mas são homens e mulheres, né, que os céus aplaudem porque se esforçam para levar a mensagem do evangelho em lugares que a gente nem imagina, né? 11 horas subindo montanha, mais 11 horas descendo, porque lá tem alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Isso de fato mexe com a gente, né? Estamos aqui no Brasil, cada esquina tem uma igreja, né? É fácil o acesso na maioria do Brasil. Claro, tem realidades também difíceis como na Amazonas, mas realmente os cantões da Ásia é algo que é surpreendente. Sim. E Deus tem levantado missionários para esses lugares também. É verdade. Pastor Lediel, ainda respondendo dentro dessa pergunta dos lugares mais chocantes, né? Agora no âmbito espiritual. Por que eu menciono a Ásia? Porque eu acho que é um dos lugares do mundo. Claro, a Ásia é muito grande, né? Gigantesca. Dezenas de nações compõem a Ásia. Mas alguns rincões da Ásia, algumas regiões da Ásia, né? Como as montanhas do Nepal, do Himalaia, Tailândia, aquela região do sudoeste asiático. A forma com que o ser humano enxerga um outro ser humano. Isso é muito chocante. A forma com que o ser humano é capaz de chegar a se comportar, de vender uma criança. Né? Então, dentro dessa pergunta, a minha resposta é Ásia. Por quê? Porque é a maneira com que as pessoas enxergam outras pessoas, ao ponto de uma pessoa conseguir vender uma criança, e é onde nasce esse projeto tão lindo que é o nosso projeto em parceria com os nossos missionários que estão lá, Menina dos Olhos de Deus, que é um projeto que resgata essas crianças e principalmente meninas que são traficadas, são comercializadas para o tráfico humano e também para a prostituição infantil lá no outro lado do mundo. É chocante pensar que um ser humano consegue chegar a esse nível, a esse ponto, mas é uma realidade que nós estamos unindo forças para tentar dar uma resposta através do projeto Menina dos Olhos de Deus, que é o projeto que resgata essas crianças e dá a elas um novo destino e um novo caminho. Algo que é assustador é percebermos que por mais que a ciência tenha evoluído, o acesso à informação está cada vez
mais palpável para o ser humano, né? Mas a malignidade do coração humano sempre está presente, né? No ser humano caído. E a gente percebe que essa questão do tráfico humano tem sido uma realidade muito presente realmente, né, no Sudeste Asiático ali, tanto na Índia, né, Nepal, Camboja, Tailândia, né? Exatamente. E chega a ser assustador. Mas Deus tem levantado os seus para dar uma resposta diante disso. Pastor Peter, na sua opinião, o que ainda está faltando para a igreja brasileira? Vamos falar da nossa realidade, igreja brasileira se despertar ainda mais, né? E ter esse olhar para missões e fazer ainda mais. Pastor, nós, como igreja brasileira, fomos incendiados de norte a sul desse país. Vivemos grandes avivamentos nesse país e Deus visitou cada estado dessa nação. E eu acredito que isso é uma graça, mas também é uma responsabilidade de pensar que Deus visitou o Brasil. E para mim é muito claro, mas muito claro, que o Brasil foi chamado por Deus para dar resposta a outras nações. Penso que cada igreja, cada líder, cada irmão deve ter esse entendimento, que a igreja não é um lugar do cultivo do egoísmo, mas a igreja é um lugar de entendermos que fomos chamados para viver um projeto e dar resposta a um chamamento. Diante disso, eu penso que a igreja brasileira precisa ter um entendimento melhor, maior e mais profundo do seu chamamento e do seu papel no mundo. Porque quando a gente olha lá no outro lado do mundo, brasileiros resgatando crianças e cuidando dessas crianças, eu vejo que eles entenderam e nós entendemos o nosso chamado, nosso papel e a missão de Deus para nós. Mas eu também entendo e consigo enxergar que tem muita gente e muitas igrejas que poderiam estar fazendo muito mais. Um despertar de Deus no seu coração, um despertar de Deus no coração da liderança para ser resposta e dar resposta ao clamor do mundo, porque foi para isso que Deus nos levantou e para isso que Deus tem levantado a igreja brasileira como uma igreja, dizem que somos a maior igreja pentecostal do mundo, né? Carregamos esse título e realmente, se você vê a dimensão em números da Assembleia de Deus e do movimento pentecostal e das igrejas pentecostais, que são essas igrejas cheias do fogo, cheias da presença, né? Igrejas com cultos fervorosos. Mas o que vamos fazer com tudo isso? Se tem um mundo clamando e Deus nos levantou para ser resposta. Eu fico olhando para a nação americana, o quanto por décadas eles foram resposta de Deus para a vida de tantas nações, né? E hoje Deus tem levantado e chamado o Brasil para ser resposta de Deus. Precisamos, cada um de nós, como membros e líderes de igreja, entender esse chamamento e não negligenciarmos. Permitir, né, que o Espírito Santo se mova em nós. Quando Jesus foi assunto ao céu, né, ele mesmo deixou bem claro que seríamos revestidos de poder quando o Espírito Santo descesse sobre nós para sermos testemunhas. Exatamente. Né? E a gente tem falado aqui dessas missões transculturais, mas também não podemos esquecer que para chegar, né, lá no outro lado do mundo, começa aqui, né? Jesus disse, olha, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tem muita gente, né, pastor Peter, que às vezes até ouve falar dos cantões do mundo e diz, eu vou fazer alguma coisa, mas ainda não atravessou a rua para evangelizar o vizinho, não é verdade? Tem esse fator e esse aspecto que precisa ser muito bem analisado, porque você é portador de uma graça e de um presente. Não segure para você. Você pode abençoar a vida de muita gente, assim como um dia você foi alcançado. Então também é necessário esse despertar para compartilharmos desse grande amor e dessa grande graça para o nosso Brasil, que também está precisando bastante aí, muita gente precisando desse reavivamento de amor e de compartilhar o evangelho na nossa nação.
Precisamos todos, né, nos apaixonar ainda mais por missões. Pastor Peter, você trouxe aí alguns livros, materiais, explica pra gente o que é esse livro aqui, Vida Missional. Esse é o livro da Missão Esperança, que é um livro que nós escrevemos juntamente com alguns outros pastores da AD Blue, e é um livro especificamente tratando sobre missões. Tem várias matérias abordadas aqui, mas é um livro totalmente voltado para missões. A Assembleia de Deus, a AD Blue, é uma igreja muito missional e missionária, e cada vez mais tentando entender o nosso papel na cidade e no mundo, né? Então esse é o Vida Missional. Nós temos cursos de missões lá em Blumenau, na AD Blue, e através desse livro a gente ministra esse curso para todos aqueles que estão desejosos de dar uma resposta e querer crescer nesse mundo missionário. Ok. Você está indicando algum outro livro também? Antropologia para missionários? A minha área, minha especialização ultimamente tem sido antropologia, né? A minha formação é relações internacionais, mas hoje eu tenho focado bastante. A minha última pós-graduação foi antropologia. Então, a gente tem trabalhado bastante antropologia. Esse é um livro muito simples e fácil, né, de entender. Olha aí, uma dica de leitura, então, Marcelo Carvalho, Antropologia para Missionários. Muito fácil, muito simples, né? E aqueles que querem entender mais sobre povos, culturas, nações, o alcance do Evangelho, esse é um livro, Antropologia para Missionários, muito bom. E você vai começar a abrir o entendimento para entender o que Deus está fazendo no Brasil e no mundo e saber também o seu lugar e o que você pode fazer. Excelente. Tá aí então essas dicas. Caminhando para a reta final, Pastor Peter, suas considerações para quem está nos assistindo, os nossos espectadores que se estão aqui porque também são apaixonados por missões, mas deixa aí a sua palavra para inflamar ainda mais o coração dos nossos espectadores. Bom, você pode viver dias extraordinários nos seus próximos anos. Você pode viver um tempo incrível se você deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não viva uma vida medíocre. Não viva uma vida longe do projeto. Existe um projeto extraordinário para você viver. Um projeto pessoal, onde Deus vai encher o teu coração de algo incrível, e um projeto para você ser um instrumento. Eu acredito que todos e para todos, Deus tem um projeto, um propósito e um plano. A história de cada um é diferente uma das outras, né? Mas Deus quer usar você. Deus quer fazer de você um instrumento, uma resposta. E deixa eu terminar dizendo, você pode ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Você pode ser a resposta de Deus para uma cidade. Se você crê, se você acredita, você pode ser a resposta de Deus para um país. Por que não, né, pastor Lediel? Quantos homens? E por que não dizer que você pode ser a resposta de Deus para um continente? Se você recebe essa palavra, aceite, pegue ela e deixe Deus fazer. Viva o que Deus tem para você, se entregue para o projeto, se entregue para a chamada, intensamente, porque grandes coisas Deus quer e vai fazer através e na sua vida. Amém. Eu creio, concordo. Agradeço sua participação, Pastor Peter, que Deus continue lhe abençoando e dando essa visão ampla a respeito do desafio missionário. Nós vamos ficando por aqui e eu espero que você tenha sido muito edificado com esse nosso bate-papo de hoje. Lembrando que quanto mais perto você estiver de Deus e mais estiver apaixonado por Deus, mas também estará apaixonado por missões. Não tem como caminhar com Deus sem estar envolvido na missão de Deus e que você possa frutificar ainda mais para aquilo que tem valor eterno. Deus te abençoe e até a próxima.